Que missão é essa? Leyline pegou o documento rotulado como secreto na capa e, inconscientemente, franziu as sobrancelhas. O sindicato ordenou que a nossa força-tarefa especial atacasse a seita Trizerpente e a organização Mobius no território do estado. Eu sou o responsável pela região leste. A voz de Sekir era de um veterano de guerra endurecido. Seu esquadrão está encarregado de algumas fortalezas da seita Trizerpente que foram descobertas recentemente. Eu pessoalmente cuidarei do lado da organização Mobius. Era óbvio que a armadilha deles enfurecera completamente Sekir. Agora, ele queria se vingar corretamente. A seita Trizerpente? Um olhar de interesse apareceu no rosto de Leyline, embora ele estivesse suspirando por dentro. Sua intenção ao vir para a União Atlan era obter algumas informações sobre a seita Trizerpente, mas muitas coisas aconteceram, especialmente com a aparência da Pedra da Fonte de Fogo. Aquele recurso havia dissipado todos os outros pensamentos. No entanto, justamente quando ele esperava continuar se escondendo, esse assunto surgiu de repente, e aconteceu que ele estava envolvido. Isso o deixou sem saber se devia rir ou chorar. A ordem desta vez foi assinada pessoalmente pelo chefe do Estado. As guarnições de todas as regiões coordenarão com nossa operação. Em outras palavras, uma vez que tenhamos sucesso, apareceremos na frente da cabeça imediatamente. Chances como estas são difíceis de encontrar. Sekir parecia estar lembrando. Entendido. Leyline saudou, com as costas retas, embora tenha começado a fazer algumas suposições. Parecia que Sekir tinha um relacionamento em comum com o chefe do sindicato, a ponto de poder obter a posição da pessoa encarregada de uma operação tão vital. Ele deve ter um apoio muito poderoso, não é de admirar que Locke quisesse se aproximar dele, não importava o que. Bom, você pode sair. Peça a Locke para entrar. Sekir assentiu em satisfação. Sim. Leyline saudou e saiu. Cada movimento era como um exemplo de livro didático e temperado como soldado. Sekir acenou com a cabeça depois de ver isso. Capitão Locke, o instrutor está ligando para você. Depois de sair, Leyline descobriu que Locke já estava esperando de lado. Comparado a antes, havia mais calma e firmeza em sua expressão, e ele tinha inconscientemente quebrado seu asterisco tonível e atingido o 7º nível de Fireplume. Ele agora poderia ser considerado um posto na Terra. Claro, isso tudo era uma fachada. Leyline acreditava que ele estava pelo menos no posto do Sky, mas de alguma forma ele havia se metido por alguma razão desconhecida e ganhou a confiança de Sekir. Na operação desta vez, Leyline estava encarregado de lidar com a seita Trizerpen, enquanto Locke seguia Sekir e estava encarregado dos assuntos da organização Mobius. Apenas nesse ponto deixou claro para Leyline que Sekir confiava mais em Locke. Na Força-Tarefa Especial, havia muito tempo circulavam rumores de que Lei e Locke eram os homens de esquerda e mão direita de Sekir, e o próprio Sekir não negou isso diretamente. É uma pena. Quando você descobre que os dois subordinados que você achava que eram seus ajudantes, na verdade eram inimigos se esgueirando como espiões, eu me pergunto qual expressão você teria? Seja o que for, tenho certeza de que será divertido. Leyline tocou o queixo, um sorriso no rosto enquanto ele ruminava. Líder Ley, há mais alguma coisa? Locke observou Leyline, que estava agindo dessa maneira. Por alguma razão, ele sentiu um calafrio no coração e pareceu ter uma má premonição. Oh, nada demais. Eu estava apenas pensando sobre a cena da nossa missão anterior. Rápido, entre. Leyline deu um tapinha no ombro de Locke e calmamente se afastou. Locke continuou se afastando e olhou para as costas de Leyline. Embora ele parecesse estar enviando Leyline respeitosamente, havia um brilho estranho que brilhou em seus olhos. Em breve, as coisas serão diferentes. Um lampejo de ciúme e ódio apareceu nos olhos de Locke. Embora tanto Leyline e ele fossem capitães, um deles era um rank no céu enquanto o outro estava apenas no nível da Terra. Isso naturalmente deu origem a críticas. Embora Locke fosse consideravelmente poderoso e estivesse em boas relações com Sekir, ele parecia ser um nível abaixo de Leyline em muitos aspectos. Ele pode não parecer incomodado na superfície, mas isso porque ele estava tentando se esconder.
Ele não estava se preparando para uma vida na União de qualquer maneira, mas ele ainda se sentia estranho. Claro, isso estava bem escondido, e até a pessoa mais próxima dele não havia percebido. Locke, o que você está esperando? A voz insatisfeita de Sekir viajou de dentro da sala. Locke ficou surpreso e imediatamente voltou sua expressão para a honestidade original com um traço de astúcia e admiração, assentindo e curvando-se ao entrar no escritório. Reportando. De volta à sua residência, Leilin examinava cuidadosamente algumas informações nos documentos. Só depois de algum tempo ele largou e suspirou. A informação contida era tão detalhada que era excessiva. Eles até sabiam da força dos líderes ali, e parecia que a União Atlan definitivamente havia escondido alguns espiões e coisas do tipo dentro. A seita Trizerpen provavelmente sofrerá pesadas perdas desta vez. Leilin acariciou seu queixo. Ele ainda não pôde confirmar se a seita Trizerpen era uma organização formada pelos 3 duques da serpente gigante Kemoen, e ele não estava preparado para fazer um movimento. Eles eram alguns ramos e fortalezas de qualquer maneira. Nada seria perdido mesmo se todos morressem, e com isso, ele poderia até ganhar uma posição mais elevada e mais confiança da União. Isso tornaria conveniente para se intrometer nos segredos da Pedra do Firazorce. Com esse pensamento, a luz nos olhos de Leilin diminuiu gradualmente, uma frieza gelada dentro dele. Boss. Vá, o que está acontecendo? Mies escolheu este momento para abrir a porta e encontrou o olhar de Leilin. Instantaneamente, ele desabou, suando frio, e ficou gaguejando. Não é nada. Nossa missão oficial foi passada. Dê uma olhada. Leilin riu, e foi como se todo aquele gelo tivesse derretido com um sorriso. A luz do sol brilhava, e Mies já não estava mole no chão, e podia lutar para segurar o documento. No entanto, enquanto olhava através dele, suas mãos ainda estavam tremendo ligeiramente. Mies jurou que nunca imaginaria que, quando a expressão de Bosley fosse sombria, seria tão assustador. Aquela frieza penetrante era algo que ele nunca havia experimentado antes. Jurando em nome da honra dos Indervings, ele nunca mais quis encontrar esse tipo de olhar novamente. Céus! Agora ele sentia que mesmo o calor sufocante do lado de fora era mais confortável do que ficar naquela sala. Como é? Você já terminou de olhar através dele? Diga-me seus pensamentos. Vendo Mies nesse estado, Leilin sorriu gentilmente e cruzou os braços, o corpo meio encostado na cadeira, quando ele parecia estar à vontade. Diz. Uma vez que é uma ordem da sede e do chefe de Estado, só podemos obedecer. No entanto, os membros do nosso esquadrão não têm força suficiente, e temo que precisaremos nos mobilizar e coordenar com a guarnição. Mies não foi tolo por ter sido capaz de sobreviver até este ponto. Com um leve reflexo, as coisas imediatamente ficaram claras para ele, e ele até tinha um plano de contingência em mente. Mas... Mies olhou furtivamente para Leilin, que estava sem expressão, e decidiu que, antes que pudesse entender os pensamentos do homem, era melhor não falar o que pensava. Aquele pedaço de sangue mais cedo o assustara. Milímetro, muito bom. Vou deixar entrar em contato com a guarnição local para você. Não me desaponte. Inesperadamente, Leilin não perguntou sobre seus planos, em vez disso, deu-lhe uma tarefa. Embora Leilin não tenha declarado explicitamente as consequências de não completar a tarefa, Mies poderia adivinhar que era algo que ele absolutamente não queria suportar. Entendido, capitão. Como um hábito de longo prazo, enquanto Leilin estava emitindo o comando, Mies subconscientemente estendeu o peito e saudou, expressão cheia de respeito, Desde que entrará na unidade de Leilin, ele estava completamente convencido por Leilin e entendia como ele trabalhava. Era consistentemente simples e bruto, e ele não permitia respostas. Mies foi naturalmente diplomático. Milímetro, mande a ordem que eu quero que nossa unidade monte. Leilin balançou os braços, e Mies imediatamente escapou como se estivesse diante de um enorme inimigo. Embora Leilin fosse geralmente muito fácil, ao ponto que Mies poderia obter benefícios como roubar algum ar fresco aqui, o Leilin em missões era muito resoluto sobre matar. Ele não ia tornar as coisas ruins para si mesmo agora.
Depois de enviar o pedido, sua unidade foi montada rapidamente. Em um campo, Leyline vestia trajes militares e passava pela linha ordenada, parecendo satisfeita. O mundo da lava era um mundo com exemplares. Suas habilidades individuais ultrapassavam em muito sua força coletiva, motivo pelo qual esse grupo era muito pequeno, com apenas 10 membros. No entanto, cada um deles estava em ou acima do 5º nível de Fuming Wings, o que significa que eles estavam no auge do ranking exemplare. Ele tinha 3 fileiras da Terra e todos foram forçados a submeter-se a ele em missões. Isso era impensável aos olhos de muitas pessoas. Afinal, as fileiras da Terra foram consideradas as mais bem avaliadas mesmo na Atlan Union. Eles poderiam assumir papéis importantes no corpo, então como poderiam ser os subordinados de um pequeno capitão? No entanto, Leyline fez isso e muitos ficaram admirados. Na realidade, os métodos de Leyline eram simples. Ele alcançou a vitória com força e os suprimiu vigorosamente. Mesmo assim, ele não havia intencionalmente tomado nesses 3. Eles foram uma colheita inesperada. Para ele, os ranks da Terra eram comparáveis aos rank 1 ou 2 Magia Overlocks no Magus World. Ele poderia matar um grande número daqueles que possuíam esse nível de força com apenas uma respiração, e ele nem precisava gastar muita energia com isso. Até mesmo as fileiras do Sky, que eram comparáveis aos 3 magos, não eram muito. Os que conseguiam afetar Leyline eram os da Star, que eram de força semelhante. A atenção de uma estrela da manhã seria para sempre focada em inimigos do mesmo nível. Com base nas informações, os comandantes dos poucos distritos militares de Atlan são todos da Star. Rumores dizem que o chefe da União excede em muito o rank Star e poderia estar no rank 5, o Reino da Lua Radiante. Lerne tocou seu queixo, um olhar de antecipação piscando em seus olhos.